Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Há um aspecto que nós precisamos entender, nós principalmente cristãos, a rigor todo mundo deveria procurar saber isso, como Deus age. Mas como há pessoas que nem querem saber de Deus, outros ignoram Deus conscientemente e outros dizem não crer em Deus, então, na verdade, só aqueles que estão no Senhor, os cristãos, digamos assim, é que terão consciência para procurar entender o que Deus faz. Os cristãos, sim, precisam entender o que Deus faz, como faz, por que faz, inclusive para dirigir a sua oração da maneira correta, porque Deus nos manda orar por todos os assuntos, então temos que ter consciência da nossa oração. Há uma oração que os cristãos precisam fazer, que é pelas autoridades, pela sua nação, pela terra onde eles estão colocados. E para isso precisam entender como Deus age. Deus separa o plano individual do coletivo. As pessoas que fazem coisas erradas não necessariamente serão julgadas na terra. Há um juízo final. Na verdade, este é o juízo do grande trono branco que vai ser realizado depois, ao final do milênio. Este juízo é individual. Cada pessoa será julgada por cada coisa que fez. Aqui na terra, não necessariamente Deus julga as pessoas. Ele pode até fazer uma disciplina, um juízo, um castigo para uma pessoa para servir de exemplo para outras. Mas Deus não se compromete em julgar as pessoas aqui. Aí vem o povo de Deus e, cheio de argumentos, diz: Senhor, nós te pedimos, ó Deus, castiga no país somente as pessoas más, as pessoas que estão fazendo coisas erradas, mas não castigue o justo junto com o perverso. Esse argumento desde Abraão, que usou para pedir a Deus que não destruísse as cidades de Sodoma e Gomorra, para não condenar. Nas cidades de Sodoma e Gomorra, que Deus estava dizendo que ia destruir as pessoas boas e inocentes. E Deus quis dizer: meu servo, numa cidade daquela não tem ninguém que preste. Mas hoje, em nossos dias, o Senhor diz também: não há bom nenhum sequer, todos são pecadores. Mas o Jeremias vai à presença de Deus e argumenta: Senhor, o Senhor vai castigar o povo todo, mas e as pessoas boas? Deus quer dizer: meu servo, não tem tanta gente assim não, dá a volta agora às ruas de Jerusalém para ver se há uma pessoa sequer que busque a verdade e a justiça, e eu vou salvar essa cidade se houver uma pessoa sequer. Jeremias 5. E não havia. Mas ainda que haja pessoas boas, sérias e honestas, Deus castiga o país todo. Esse é um princípio muito importante. Deus não castiga um país, o Brasil, como agora na crise, e o que vai acontecer ao Brasil, porque vai piorar. Deus não faz isto se houver um grupo de pessoas na brecha, na intercessão, clamando, pedindo misericórdia a Deus. O problema é que não há. Deus não castiga uma nação. Alguém emitiu este enunciado de que eu gostei muito: Deus não castiga uma nação pela quantidade de pecados que essa nação pratica, mas Deus castiga uma nação pela falta de justos e sacerdotes. A falta de oração, a falta de intercessão é que vai fazer Deus castigar um país. Ele não vai castigar o Brasil mais do que os Estados Unidos, porque o Brasil tem mais pecados do que os Estados Unidos. Não. Pode até ser o contrário, mas se Deus castiga agora o Brasil e não castiga agora os Estados Unidos, é
por causa da falta de intercessão no Brasil, enquanto nos Estados Unidos o povo que conhece o nome do Senhor está na brecha, em oração, clamando, pedindo misericórdia ao Senhor. Eu estou fazendo uma comparação de nossos dias. Os Estados Unidos estão indo muito bem como país e Deus não está castigando os Estados Unidos. O Brasil vai muito mal e Deus está castigando o Brasil. Será que o Brasil é pior do que os Estados Unidos? Não, talvez seja até o contrário. Mas o que eu quero mostrar pela Bíblia é que o que Deus está fazendo e vai fazer no Brasil é pela falta de oração, falta de sacerdotes em oração, clamando a Deus. Isto é a realidade. Nos Estados Unidos, eu sei, eu tenho acompanhado notícias de que há muitos cristãos em oração pelo país. No Brasil, ainda o povo de Deus não tomou pé dessa situação. Eu leio em Amós, no capítulo 3, o seguinte, o versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele está revelando. E já revelou. Há mais de 30 anos eu tenho recebido revelações sobre o caos e a mão pesada do Brasil, de Deus sobre o Brasil para derramar muito sangue em solo brasileiro. E o Senhor então diz, esse povo não sabe fazer o que é reto. E então um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados. No Brasil, Deus está lutando, por enquanto, com as forças da natureza. São doenças de vários tipos, pestes e epidemias, chuvas torrenciais num lugar, seca no outro lugar. Deus está castigando o Brasil com as forças da natureza, mas ainda não se delineou um inimigo contra o Brasil, o que pode acontecer a qualquer momento. Um país, um conglomerado de países vir contra o Brasil. Ainda isto pode acontecer para piorar a situação. O Brasil está debaixo da ira de Deus. E então o Senhor, no capítulo 4 de Amós, continua dizendo, tudo o que está acontecendo, eu vou dizer por quê. Ouçam vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Bom, eu vi uma vez aqui nas barcas em Niterói uma confusão formada porque um irmãozinho veio de São Paulo e pregou vacas de Bazã e chamou as mulheres de vacas de Bazã. As vacas de Bazã eram vacas engordadas na região de Bazã, que era uma região por receber orvalho do Monte Hermon, que tinha um pasto muito verde. Era um pasto muito verdejante, as vacas eram gordas. Essas vacas são as mulheres empresários, dos ricos e poderosos que se dizem cristãs, mas que querem sua prosperidade. Elas querem se aproveitar da situação, se engordarem, viverem no luxo, no bom e no melhor e não se interessam pela causa dos pobres. Pelo contrário, até oprimem os pobres. Você consegue imaginar quem são hoje as vacas de Bazã? As mulheres de homens ricos na teologia da prosperidade? São pessoas que se enriquecem com dinheiro do mundo e são crentes, mas esse dinheiro é usado para o luxo, para a soberba, para a vaidade, para a vanglória. Essas vacas de Bazã que engordam à custa da exploração que seus maridos ricos, usando os critérios do mundo para se enriquecerem, estão praticando, oprimindo os outros, de amarem os pobres, de ajudarem os pobres. Esses crentes da prosperidade estão se enriquecendo e engordando suas mulheres como vacas
de Bazã. A palavra de Deus foi dura. É por causa disto que a ira de Deus vem sobre esse país. E então começou a detalhar tudo aquilo. Eu já estou trabalhando. Eu pesei a minha mão sobre vocês, sobre o país, e vocês não estão querendo se corrigir, se consertar. Então eu deixei a economia ficar mal para vocês sentirem a falta de comida. Vocês não se arrependeram. Eu retive a chuva, vocês não se arrependeram. Eu mandei chuva demais, vocês não se arrependeram. Eu feri vocês com o crestamento na lavoura. Isso ainda falta acontecer no Brasil. E a qualquer momento que a mão de Deus pode pesar sobre o agronegócio. E vai ser sério, porque é o agronegócio que está sustentando a economia atual do país. Quando Deus puser a mão, mandar uma praga sobre o agronegócio, ainda a ira de Deus vai se manifestar assim. Porém o Senhor disse, eu fiz isso e vocês não se arrependeram. Mandei o gafanhoto, vocês não se arrependeram. Então eu matei vários de vocês, levantei bandidos, assassinos para matarem vários de vocês. Vocês não se arrependeram. Então, porque vocês não se arrependeram, eu vou continuar a agir assim. E essa palavra se aplicou a Israel até que não teve mais jeito e o país foi destroçado. Deus tem nos falado, essa é a maneira também de Deus agir como com o país, o Brasil. Então, que a gente se prepare, se é essa situação. E se as vacas de Bazã estão atrapalhando as igrejas de buscarem o Senhor, a teologia da prosperidade está enganando os crentes, então Deus vai continuar a agir sobre o país. A gente pergunta, meu Deus, Senhor que é justo, não faz uma segregação. Senhor, desce o malho na cabeça desses crentes carnais, rebeldes que estão amando o mundo. Somente sobre eles, mas preserva os crentes pobres, humildes, sinceros, que estão te buscando, que na verdade são os que mais estão sofrendo. Mas Deus diz, não é assim que eu trabalho. Eu vou descer o mal sobre todos, e maus e bons. E alguém tem que começar a me buscar, alguém tem que se achar na brecha perante mim a favor desta nação. Caso contrário, eu vou continuar a agir. E é o que diz o versículo 12, Amós 4:12, pode conferir. Eu vou continuar a agir dessa maneira. Então, se isso é de Deus, como eu creio que é, então guarde essa palavra no seu coração e veja os acontecimentos que vão ter lugar no Brasil. Acompanhe, preste atenção e vai ver se Deus não está agindo dessa mesma maneira que ele avisou que faria aqui em Amós no capítulo 4.